Fala galerinha da Maestria Treinamentos, beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Este querido quadro da Maestria Treinamentos aqui no YouTube, aonde constantemente, todo santo dia durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube. E chegamos, continuando as funções estatísticas, chegamos na função rquad, que retorna o coeficiente de Pearson ao quadrado. O que ele quer dizer, né? Para você que não tem muita familiaridade com estatística, eu também não tenho tanta assim não. Eu tenho um pouquinho, mas não tanta. Então, se você é estatístico e ver que eu vou falar alguma bobeira, pode me xingar aqui nos comentários. Acho que não vou falar nada não, até porque é uma função bem tranquila de se fazer. O rquad é assim, ele mostra a correlação de um determinado x em relação ao y. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro. Aqui, eu estou tacando veneno para matar algum animal, sei lá, matar grilo, sei lá, certo? Então, quanto mais ml de veneno, né, por exemplo, 2 ml de veneno, matei 10 grilos, 5 ml, matei 11, tá vendo? Então, quanto mais veneno estou tacando nos grilos, eu estou colocando grilo, mas são dados inventados, né? Mais eu estou matando aqui os bichinhos, certo? Vamos ver qual é a relação de veneno para morte? Será que quanto mais veneno eu dou, mais mortes de grilo tem? Então isso a gente pode testar com a função rquad. Então é igual a rquad, certo? Retorno quadrado, coeficiente, de Pearson, tá vendo? Ele vai te pedir o eixo y e o eixo x. Qual que é o eixo y e o eixo x? E aí você vai ter que pensar. O número de morte depende do veneno ou o veneno que depende do número de morte? O número de morte que depende do tanto de veneno, certo? Então, morte é o eixo y. Quem depende é o eixo y, certo? Ponto e vírgula. Depois é o eixo x, certo? Deu 1. O que significa 1? Quanto mais perto de 1 dá o resultado, significa que um correlaciona com o outro. Ou seja, deu 1 é exato. Então correlaciona muito, tem uma correlação forte. Então quanto mais veneno a gente dá para os bichinhos, mais para os grilos, mais os grilos morrem, certo? Quanto menos a gente dá, menos os grilos morrem, certo? Beleza. Tem outro exemplo aqui, ó. Determinada rua, né, de uma cidade, mediu a cada hora quantas batidas tinha naquela rua, certo? Então, ó, de meia-noite a 1h da manhã, teve 0 batidas, 1h da manhã até as 2 teve 14 batidas, e assim foi indo. Então ele mediu os resultados pela manhã, certo? Aí ele quer saber o seguinte, se depende do tempo da manhã, né? Se quanto mais o tempo vai passando, mais batidas tem, né? Obviamente isso não deve ser verdade, né? Mas a gente pode provar com rquad. Então rquad, certo? Eixo Y. Dica, quando você tem tempo é sempre eixo X. Porque o tempo não depende de ninguém. Todo mundo que depende do tempo. Certo? Então, primeira batida. Depois é tempo. Se eu der um Enter, você está vendo aí que ficou bem longe de 1, né? Esse rquad ele vai de 0 a 1, correto? Então, ficou bem longe de 1, 0,02. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles estão sem correlação. Então, conforme o tempo passa, aumenta o tempo, né? O número de batidas não aumenta, não necessariamente, tem nada a ver, certo? Então é isso, galerinha, eu acho que ficou claro. Caso não tenha ficado claro, comente aqui abaixo, deixe sua dúvida que eu vou tirar, beleza? Dá aquela dedada violenta no like, se inscreva no nosso canal, clica no botãozinho vermelho e clica no sininho também, porque assim, todo dia quando eu lançar um vídeo aqui no canal, você será notificado no seu celular. Show de bola? Vejo vocês então no próximo episódio.